Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de App Engine em Python. Você programa e o Google Scala. Bom, durante essa sequência de videoaulas, eu vou abordar um pouco de arquitetura de comandos. Então, agora que a gente sabe interagir com um banco de dados, a gente vai começar a organizar um pouco melhor o nosso código, tá certo? Bom, mas para começar essa sequência de aulas, a gente vai ter que consertar a lógica de deletar que nós fizemos na aula anterior, né, quando a gente finalizou a parte de CRUD, a gente precisa consertar. Porque qual que é o problema? Na aula anterior, a gente relacionou um livro ao usuário logado, tá certo? Então, aqui nessa tabela, eu só estou mostrando os livros pertencentes a esse usuário. E qual que é a problemática? Na hora que eu estou apagando o livro, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente pegando a chave do livro e deletando. Só que o que acontece? O relacionamento entre o usuário logado e esse livro, que porventura exista, ele vai continuar existindo e isso vai ser um problema, porque eu vou ter um relacionamento entre um livro que não existe mais. Então eu tenho que consertar aqui essa lógica para eu poder apagar também aqueles arcos de relacionamento que a gente tinha criado aí na aula anterior. Se você pegar aqui, eu separei aqui os modelos, o autor arco, tá vendo? Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora para consertar? Além de apagar essas chaves aqui, eu vou ter também que apagar as chaves dos arcos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o autor arco para buscar, vou pegar aqui a query, vou construir uma query que vai buscar os arcos respectivos a esse livro. Então, se você utilizar o autor arco, ele já tem essa query ponta, que ela chama find origins, no caso, porque como o livro é o destination, o que eu quero passar para ele? Eu quero passar quem é o destination, que nesse caso aqui é o livro, a chave do livro, e ele vai criar uma query que vai me buscar por todos os arcos que me levam aos autores desse livro. Então eu pego, detalhe, para apagar, eu só preciso da chave, tá? Então qual é a vantagem aqui? A vantagem é eu só pegar as chaves dos arcos. Como é que eu faço isso? Então antes, quando a gente viu a parte de banco de dados, nós vimos o método fetch, que a gente chamou assim. Você tem um parâmetro no método fetch que chama keysOnly. Se você setar esse parâmetro para true, você vai buscar somente as chaves em vez de buscar as entidades todas. Então, qual é a vantagem? Essa query é mais rápida e o legal é que essa query ela não é cobrada pelo AppEngine. Quando você busca só por chave, ela não é cobrada. Então, quando você puder fazer esse tipo de pesquisa em que você precisa só buscar as chaves, manda um keys only e ele vai buscar só as chaves para a gente. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar então em deletar também essas entidades que representam a ligação entre o livro e os seus autores. Tá certo? Então, agora, essa lógica a gente pode testar para ver se está funcionando. Eu vou tentar apagar um livro e eu espero que ele suma da tela sem dar erro nenhum. Se você apagasse um livro na nossa aula anterior sem tirar o relacionamento, ele provavelmente daria um erro aqui, porque ele ia tentar achar um livro que não está salvo. Então, aí ele funciona. Beleza? Então, eu vou gravar a gente já consertou e na próxima aula a gente vai ver então a parte de chamadas assíncronas para a gente melhorar um pouco a performance do nosso código. Beleza? Então eu vou gravar.